No vídeo de hoje, Segunda Sodoma, a destruição de Pompeia em 79 Anno Domini, um texto escrito por Laurence Johnson e publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de junho de 1965. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Dentre todas as cidades que visitei em minha recente viagem à Europa, a antiga cidade de Pompeia, na costa Campânia da Itália, foi a que mais me impressionou. Fundada cerca de 600 anos antes de Cristo, está situada próximo a Nápoles, no sopé do Monte Vesúvio, o vulcão que várias vezes tem explodido. No ano de 79 da nossa era, antes que o cristianismo ali se firmasse, houve a erupção do vulcão, ocasionando o sepultamento total com cinzas e lavas da cidade de Pompeia e duas cidades vizinhas, Herculâneo e Stabiae. Essa cidade, de 20 a 30 mil habitantes, desapareceu do mapa completamente soterrada a uma altura de 6 a 8 metros de cinza. Calcula-se que pelo menos 2.000 pessoas pereceram na catástrofe. Durante mais de 1.500 anos, a cidade ficou no esquecimento, até que em 1748 iniciaram as escavações que têm posto a descoberto talvez 2/3 da cidade. O que é muito interessante é que o iodo, cinzas e lava que cobriram a cidade preservaram também os objetos dentro das casas, lojas, templos, oficinas e etc. Mesmo as pinturas nas paredes foram bem preservadas, permitindo-nos perceber bastante da vida, da filosofia, dos passatempos e da religião do povo de Pompeia. Quando passei pelas ruas dessa cidade, apreciando os prédios públicos e os templos pagãos, tive a sensação de estar andando numa cidade da era romana, nos dias do apóstolo Paulo. De fato, Paulo, quando foi levado preso a Roma, deve ter passado bem pertinho da cidade. Quanto ele desejaria ter parado ali, por alguns dias ao menos, para dar ao povo desse lugar tão corrupto uma oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo. Todos que conhecem a história de Pompeia e que entendem a palavra de Deus e que têm visitado as escavações, concordam em dizer que Pompeia foi uma segunda Sodoma e Gomorra. Somos obrigados a crer que a catástrofe em 79 Anno Domini teve a mesma causa das cidades da planície do Jordão, onde a mulher de Ló tornou-se em estátua de sal. Foi a indescritível imoralidade do lugar que o Deus no céu não pôde tolerar mais. A paciência de Deus tem limites. Quem visita hoje Pompeia pode verificar pelas pinturas indecentes, as pornográficas preservadas nas próprias paredes ou nos museus, o estado de podridão moral em que viviam os ricos aristocratas romanos, pois Pompeia era a cidade luxuosa de veraneio, onde essa gente de alta classe vivia no maior conforto da época. Ali já estavam sendo minados os alicerces do Império Romano, não pelos invasores estrangeiros, mas sim pelos vícios, pela luxúria carnal, o adultério, homossexualismo e demais aberrações escandalosas. Alguém me perguntará, mas não tinham os pompeanos alguma religião que os freasse? Tinham sim, e bastante.
Hoje ali constatamos vários templos que eram consagrados às divindades Júpiter, Juno, Apolo, Minerva, Hércules, Fortuna, Augusta, Vênus, Ísis, Diana e etc. Mas quando os próprios deuses praticavam roubo, adultério, fornicação, assassínio, traição e etc., que se pode esperar dos seus adoradores? Claro que os homens seriam como seus deuses e ainda piores. Daí provém a total condenação do paganismo, como o apóstolo Paulo nos apresenta em Romanos capítulo 1, versos 28 ao 32. Esta descrição dos pagãos naquela época cabe ao povo de Pompeia e creio que serve para nossa época também. Bem sabemos como é escandaloso ainda hoje a vida da grande maioria. Já estão acostumados. Outras gerações assim viveram também. Poucos levantam a voz para denunciar o pecado, mas temos que nos lembrar de Hebreus 2, versículos 2 e 3. Antecedentes. Bem, vamos voltar por uns momentos a Pompeia para verificarmos os fatos tremendos dessa catástrofe. Primeiramente, sabemos que havia tremores da terra debaixo da cidade, mas o povo de Pompeia nunca dava importância. Era coisa comum para eles. Havia uma lenda segundo a qual, em tempos idos, certos gigantes se haviam rebelado contra os deuses. Os deuses, tendo vencido os gigantes, aprisionaram-no no seio da terra. Assim, diante dos tremores, diziam os pais aos filhos: são os gigantes que procuram arrebentar as correntes. Foi verdade que houve um terremoto calamitoso 16 anos antes, quando os próprios templos dos deuses foram destroçados. Esses templos eu vi, mas o Senado romano havia votado um crédito para a restauração dos santuários e, desde então, tudo estava calmo e quieto. Assim, os cidadãos de Pompeia, tão sossegados debaixo do sol quente de verão, não experimentavam maiores receios, mesmo quando os tremores sísmicos se intensificavam. Ninguém imaginava que o perigo estivesse ali, debaixo do sagrado Vesúvio, coberto de bonitos vinhais. A catástrofe. Então, nos meados de agosto do ano que os cristãos teriam como 79, a atmosfera tomou um aspecto diferente, ominoso. Os cães latiam, sem razão aparente. O gado mugia à toa e queria escapar às amarras. Os passarinhos pararam de churear. Os camponeses, acostumados com os sinais atmosféricos, esperavam uma violenta chuva de pedra que destruiria suas colheitas. Contudo, os céus permaneciam limpos, mas no dia 24, os sismos foram mais violentos e de repente se convulsionou a terra, seguindo-se um trovão estrondoso. Todos olharam em direção do sagrado monte e, diante dos olhos horrorizados, o monte dividiu-se em dois, de alto a baixo. Saiu uma labareda de fogo, acompanhada de uma enorme nuvem preta que apagou o sol. Então veio chuva, misturada com cinzas de pedras incandescentes, iodo e lava. Gigantescas pedras vomitadas da cratera do vulcão explodiram no ar enquanto a terra se convulsionava. Durante aquele dia e aquela noite, o horror continuou, e bem assim mais um dia e uma noite. Finalmente, no terceiro dia, a terra acalmou e o mundo silenciou. O vento espalhou a espessa nuvem que cobria a cidade sinistrada e débeis raios solares começaram a penetrar a penumbra da cidade que morrera. As cinzas vulcânicas cobriam tudo a grande distância, qual nevada a uma altura de 6 a 8 metros. Somente as pontas de algumas colunas ou torres eram visíveis. Pompeia estava morta, aniquilada. Tornara-se um vasto cemitério. Os gigantes haviam vencido os deuses. Com o passar dos séculos, houve quem se interessasse pela esquecida e lendária Pompeia. Em 1748, o governo napolitano
iniciou as escavações que até hoje continuam. Selada debaixo da terra por 1,5 milênio, a vida urbana no princípio da era cristã agora podia ser estudada. Até a posição dos corpos das vítimas, como se verifica, denotam uma postura de agonia e exaustão ao caírem, sufocadas pelos gases asfixiantes. Essas formas contorcidas de dor numa mulher e de um cachorrinho acorrentado eu vi no museu da cidade. Sem dúvida, muitos perderam a vida porque voltaram às casas para salvar seus tesouros. Certa senhora demorou demais para poupar suas joias. Um homem rico perdeu a vida segurando seu ouro. Na opinião dos homens que escavaram a cidade, foi a preocupação dos valores materiais que custou a vida de muita gente. Há muitos pompeianos entre nós também. Quantos não se agarram às ambições mundanas, cobiçando as possessões temporais, quando Deus nos avisa a fugir dessas tentações de ordem material que condenam a alma? Muitas pessoas jovens, ao ouvirem o Evangelho, assim respondem: sim, depois de fazer sucesso na minha vida, depois de ganhar fama em minha profissão, nos meus trabalhos, então aceitarei a Jesus por meu Salvador. Um homem de negócio, gozando de certa prosperidade, responderá: depois de ter provido certas vantagens para minha família, educação dos meus filhos, então creio que vou pensar na minha alma. Um outro dirá: depois de me tornar milionário, então sim terei tempo de atender ao convite de Cristo. Mas todos nós devemos lembrar o seguinte: Deus em Cristo já definiu suas reivindicações, dizendo: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Marcos 8, 37 e 38. O fato é que o homem não pode resgatar a sua alma, pois Jesus é o único redentor que temos. Como então é importante que o homem pare um pouco nesta corrida louca em busca dos bens terrenos e prazeres efêmeros, que pense no seu destino eterno e ouça a voz de Deus que o adverte no iminente perigo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 de Coríntios 6 e 2. A voz de Deus, primeiramente, é um solene aviso que não podemos impunemente desprezar. As riquezas celestiais hão de ultrapassar em muitos bens terrenos a que houvermos renunciado. Amado ouvinte, decida neste momento renunciar ao mundo e aceitar a Cristo por teu único e perfeito Salvador. Laurence Onson. Segunda quinzena de junho de 1965, Jornal Mensageiro da Paz. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.